Eu estava sentado na sala quando a Norma levantou a mão e acertou o rosto da minha neta de 7 anos. O som foi seco. Ela olhou para mim depois, com aquela expressão de quem acabou de fazer algo necessário e que está esperando concordância. Eu peguei o caderno preto do bolso e comecei a escrever. Ela não sabia o que aquele caderno significava. Esse foi o erro dela. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais. E essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Ramos. 59 anos. Recife, Pernambuco. Advogado aposentado. 36 anos de advocacia civil e de família. Não o tipo glamouroso de advogado de televisão com terno importado e caso de celebridade. O tipo real, que senta do outro lado da mesa com pessoa destruída e constrói o caso com o que tem. Que lê contrato quando todo mundo já foi embora. Que sabe que detalhe que parece irrelevante hoje pode ser a diferença entre ganhar e perder daqui a 2 anos. Me aposentei há 3 anos quando o joelho direito decidiu que 36 anos de corredor de tribunal eram suficientes. Tenho uma filha, Fernanda, 31 anos, professora de educação infantil, casada há 4 anos com Leandro Souza, e tenho uma neta, Isabela, 7 anos, que adora dinossauro, que dorme abraçada com um elefante de pelúcia cinza chamado Dumbo, que ri com o corpo inteiro quando algo é genuinamente engraçado, que faz perguntas sobre tudo porque acha que o mundo é interessante demais para deixar coisas sem explicação. Aquela que naquele sábado de setembro estava no próprio aniversário quando a sogra da minha filha levantou a mão e acertou o rosto dela. O que aconteceu depois disso é o que estou aqui para contar. Mas antes preciso te contar o que veio antes, porque o que aconteceu naquele sábado não caiu do céu. Foi construído, tijolo por tijolo, ao longo de 4 anos. E eu estava documentando cada tijolo desde o começo. Para entender o peso do que aconteceu naquele sábado, você precisa entender primeiro quem é a Fernanda. Não a Fernanda do casamento. A Fernanda de antes. Porque foi essa Fernanda que fui perdendo aos poucos. E foi por essa Fernanda que lutei. A Fernanda cresceu sendo o tipo de pessoa que você descreve para alguém e a pessoa diz, parece personagem de livro. Não de forma exagerada. De forma real. Daquele jeito que pessoa real é quando cresceu num ambiente onde podia ser ela mesma sem precisar pedir permissão. Ela tinha 8 anos quando me disse, numa tarde de sábado, em que eu estava lendo jornal e ela estava desenhando no chão da sala, que ia ser professora porque professora ensina as pessoas a pensar. E pensar é a coisa mais importante que existe. 8 anos. Com aquela clareza que criança tem quando ainda não aprendeu que o mundo às vezes prefere que você seja menos do que é. Cresceu determinada do jeito que me orgulhava e me desafiava ao mesmo tempo, que entrava numa discussão e ficava até ter razão ou até ser convencida por argumento real, não por pressão. Que defendia o ponto dela com firmeza, que às vezes me irritava quando eu era o alvo e que sempre me enchia de orgulho quando eu era o observador. Lembro de uma discussão que tivemos quando ela tinha 16 anos sobre um livro que eu tinha sugerido para ela. Ela leu. Discordou da minha análise. Ficou 2 horas me refutando com aquela paciência de quem está com prazer na batalha, não com pressa de acabar. Na hora em que eu cedi, ela não comemorou. Disse, você viu? O argumento dele no 3º capítulo é mais fraco do que parece. E continuou lendo. Aquela menina foi professora de educação infantil por escolha própria, numa época em que todo mundo ao redor dizia que ela podia aspirar a mais. Ela dizia que não entendia o que mais queria dizer quando o que ela queria já era o que ela queria. Essa era a Fernanda que eu conhecia. A que entrou no casamento com o Leandro Souza num sábado de maio de 4 anos atrás.
e que foi sendo reduzida aos poucos, camada por camada, por uma mulher chamada Norma Souza, que acreditava que o jeito certo de fazer cada coisa era o jeito dela. Até aquele sábado de setembro, quando tudo mudou. Conheci o Leandro 8 meses antes do casamento. Jantar informal aqui em casa, a Fernanda querendo que eu conhecesse logo porque era importante para ela. Homem de 33 anos, contador, filho único de Norma e do falecido Geraldo Souza, educado, pontual, com aquele jeito de falar pausado de quem pensa antes de dizer, o que me pareceu qualidade na época. Aprendi depois que era outra coisa. Era o jeito de falar de quem foi criado para não contrariar a mãe, e que havia estendido esse hábito para todas as outras relações da vida, inclusive as que mereciam outro tipo de presença. Naquele jantar em casa, eu observei o Leandro da forma que observo qualquer pessoa em qualquer ambiente, que é a forma profissional de quem passou décadas aprendendo que o que a pessoa revela, sem querer, importa mais do que o que revela querendo. Ele era genuinamente gentil. Isso eu pude confirmar. Não performativo. Genuíno. O tipo de gentileza que vem de lugar real e não de cálculo de impressão. Mas havia uma qualidade específica nele que fui identificando ao longo da noite. Uma certa ausência de posição própria nos assuntos que importavam. Quando eu perguntava a opinião dele sobre algo, ele respondia de forma correta, equilibrada, sem nunca revelar o que de fato pensava. Não por timidez, por hábito, por anos de aprendizado de que opinião própria, em voz alta, tem custo. Fui dormir naquela noite com aquela observação guardada e anotei no caderno preto. Primeira anotação sobre o Leandro. Não negativa, neutra, mas guardada, porque informação que parece neutra hoje, às vezes, se torna crucial depois. Norma Souza. Eu conheci no jantar de apresentação das famílias, 3 semanas depois. Restaurante no Boa Viagem, mesa para 8 pessoas, aquele tipo de ocasião formal que a Fernanda tinha organizado com cuidado, porque importava para ela que as famílias se conhecessem bem. A Norma chegou 20 minutos atrasada, sem se desculpar pelo atraso. Entrou no restaurante com aquela velocidade de quem está chegando num lugar que esperava por ela, e não num lugar onde havia pessoas que chegaram no horário e que ficaram esperando. Cumprimentou todos com aquela eficiência de quem tem muita gente para cumprimentar e pouco tempo para fazer isso. Me deu a mão com aquele aperto firme de avaliação disfarçado de cordialidade. O pai da Fernanda, ela disse. Ela me falou muito de você. Espero que bem, eu disse. Claro. Ela já estava olhando para a mesa. Essa cadeira é minha? A cadeira que ela apontou era a que estava reservada para o Leandro, no centro da mesa. O Leandro se deslocou sem comentar, com aquela naturalidade de quem fez isso a vida inteira. Durante o jantar, a Norma foi revelando quem era com aquela precisão involuntária de quem nunca precisou se monitorar, porque nunca foi contrariado de verdade. Falou sobre o filho com excesso de detalhe que transformava a pessoa em produto. As conquistas dele, os prêmios da faculdade, o cliente importante fechado no mês anterior, a empresa que ele havia ajudado a reestruturar, cada história com o Leandro como protagonista e ela como força invisível e indispensável por trás de cada resultado. Quando eu falava sobre a Fernanda, ela ouvia com aquele sorriso educado de quem está esperando a vez de falar. Numa das vezes em que eu descrevia a trajetória da Fernanda na escola onde trabalhava, a Norma interrompeu com uma história sobre quando o Leandro tinha feito algo parecido anos antes. A Fernanda continuou sorrindo. Eu continuei observando e anotando mentalmente, porque o caderno estava no carro e eu ainda não sabia o quanto aquela noite ia importar. Na saída do restaurante, a Norma me abraçou com aquela familiaridade de quem decide quando a intimidade começa, não de quem espera que ela se construa. Que bom que o Leandro vai ter uma família agora, ela disse próxima ao meu ouvido. Ele precisava de alguém que cuidasse dele do jeito certo.
Fui para o carro com a Fernanda. O que achou? Ela disse. Parece uma mulher que sabe o que quer. Eu disse. Ela gostou da resposta. Eu não tinha certeza de que era elogio. Abri o caderno preto naquela noite quando cheguei em casa. Escrevi a frase que a Norma tinha dito na saída. Com data. Com contexto. Com a entonação exata que ela tinha usado. Alguém que cuidasse dele do jeito certo. Não alguém que ele amasse. Não alguém que o fizesse feliz. Alguém que cuidasse do jeito certo. Do jeito que ela considerava certo. Primeiro registro. Não seria o último. Os 4 anos que vieram depois do casamento foram 4 anos de observação sistemática. Não de forma invasiva, da forma que 36 anos de advocacia ensinam, que é a de coletar sem demonstrar que está coletando. E o que eu fui coletando foi chegando em camadas com aquela regularidade de padrão que se confirma episódio por episódio. A primeira camada apareceu 3 meses depois do casamento. A Fernanda me ligou numa tarde de terça com aquela voz que aprendi a distinguir em 31 anos de paternidade. A voz de quando ela está bem e a voz de quando está apenas dizendo que está bem são diferentes de um jeito que não tem como explicar para quem não conhece a pessoa, mas que é imediato para quem conhece. Aquela terça-feira era a segunda voz. Oi, pai. Tudo bem? Não era pergunta. Era declaração preventiva. E você? Eu disse. Bem, cansada. Semana puxada na escola. Vai poder vir no domingo? Pausa curta. Acho que não. A Norma está vindo passar o fim de semana. Tudo bem. Semana que vem. Desliguei e anotei. Não o cancelamento em si. O tom. A forma como ela disse a Norma está vindo. Não nós vamos receber a Norma. A diferença entre as duas construções é a diferença entre escolha e imposição. Quem recebe alguém, decidiu receber. Quem anuncia que alguém está vindo, está descrevendo algo que acontece independente da própria decisão. Episódio 2. A segunda camada apareceu 6 meses depois do casamento. Fui visitar a Fernanda e o Leandro num sábado de manhã. Café da manhã na mesa, programa simples, ambiente que eu estava usando para observar. A Norma apareceu sem avisar às 10 da manhã. Entrou com a chave dela, que ela tinha, da casa da minha filha. Chave que o Leandro havia dado sem consultar a Fernanda. O que eu soube naquele exato momento, pela forma como a Fernanda ficou imóvel por 2 segundos quando a porta abriu, antes de se recompor e sorrir. Imóvel de quem sabia que a porta podia abrir assim e que havia aprendido a absorver isso sem demonstrar o que sentia. A Norma me cumprimentou com aquele aperto de mão de avaliação disfarçado de afeto. Antônio, não sabia que você estava aqui. Vim visitar a Fernanda, eu disse. Claro. Quinte, ela olhou para a mesa do café. Fernanda, cadê a manteiga para o pão do seu pai? Tem na geladeira, mãe, o Leandro disse. Convidado não vai buscar manteiga na geladeira, a Norma disse, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança que deveria saber melhor. A Fernanda se levantou para pegar a manteiga. Eu observei. Não o fato de buscar a manteiga. O automatismo com que ela se levantou. Sem hesitação. Sem nenhuma reação ao fato de que a mãe do marido havia acabado de entrar na casa dela sem avisar e imediatamente começado a dar instrução. Era movimento de quem já não questiona mais. Episódio 8. A terceira camada foi chegando com mais densidade ao longo do primeiro e segundo ano. A Norma havia estabelecido, sem que ninguém concordasse formalmente em nenhum momento específico, uma presença semanal fixa na vida do casal. Jantava lá às quartas. Aparecia nos sábados de manhã. Ligava a qualquer hora sem o hábito de perguntar se era bom momento. Opinava sobre decoração, sobre o cardápio da semana, sobre como a Fernanda deveria organizar as férias escolares, sobre o corte de cabelo que ficaria melhor na Fernanda, sobre a marca de shampoo que era mais adequada para o tipo de cabelo dela.
Cada opinião embalada em cuidado, cada instrução apresentada como conselho, cada crítica disfarçada de preocupação. E o Leandro, criado a vida inteira para não contrariar a mãe, deixava acontecer com aquela passividade de quem não enxerga problema no que está normalizado, que nunca percebeu que havia problema porque nunca havia vivido ambiente onde aquilo fosse questionado. Num jantar de quarta-feira em que eu tinha sido convidado, a Norma havia dito para a Fernanda que a forma como ela estava temperando o arroz estava errada. Não com crueldade declarada, com aquela autoridade serena de quem está corrigindo algo óbvio. A Fernanda tinha sorrido. Você tem razão, Norma. Obrigada. E continuado temperando o arroz do jeito que a Norma tinha dito. Episódio 19. Eu tinha chegado em casa naquela noite e ficado sentado na cadeira da sala por um tempo antes de abrir o caderno. Porque o que me perturbava não era o arroz, era a velocidade com que a Fernanda tinha cedido, sem hesitação, sem aquela faísca de resistência que eu conhecia nela desde os 8 anos. Simplesmente cedido com sorriso e agradecimento, como se ceder fosse o estado natural das coisas. Aquela mulher que estava cedendo sobre arroz não era a que havia ficado 2 horas me refutando sobre análise literária quando tinha 16 anos. Era outra versão, construída aos poucos, com a paciência de quem sabe que mudança rápida gera resistência e que mudança lenta passa despercebida. Quando a Isabela nasceu, no segundo ano de casamento, o padrão se intensificou. Filho pequeno é território de opinião infinita para quem acredita que sabe o jeito certo de fazer as coisas. E a Norma acreditava que sabia com aquela convicção de quem nunca foi seriamente contrariado. A forma correta de amamentar. O horário certo de dormir. O tipo de roupa adequada para cada temperatura. O método correto de apresentar alimento novo. Cada detalhe da criação da Isabela tinha a versão certa da Norma e a versão errada de todo o resto. A Fernanda começou a checar com a Norma antes de tomar decisões sobre a própria filha. Não porque concordava sempre, porque tinha aprendido que não checar custava mais do que checar. Episódio 27. Foi numa tarde em que a Fernanda tinha me ligado preocupada, porque a Isabela estava com febre e ela queria levá-la ao pediatra. Enquanto conversava comigo ao telefone, ela estava simultaneamente respondendo mensagem para a Norma, perguntando o que ela achava que devia fazer. Eu disse: Fernanda, você é a mãe. Você decide. Ela ficou em silêncio por um segundo. Mas a Norma tem mais experiência. Desliguei aquela ligação e fiquei parado, porque minha filha havia acabado de dizer que a mãe do marido tinha mais autoridade sobre a própria filha do que ela mesma. Não porque acreditava nisso de verdade, porque havia sido ensinada a acreditar. Episódio 27. Com um sublinhado duplo. O que me custou mais naqueles 4 anos não foi observar, foi ficar em silêncio. Porque eu tinha as palavras. Tinha o vocabulário técnico e humano para nomear o que estava vendo. Mas aprendi em 36 anos que nomear antes da hora certa pode destruir o que você está tentando preservar. Tentei conversar com a Fernanda diretamente uma vez. Foi no segundo ano de casamento, numa tarde de sábado em que eu tinha ido visitá-la e o Leandro tinha saído para resolver algo. Estava só ela e eu na cozinha com café. E eu disse: Fernanda, você está bem? Ela me olhou com aquela expressão de quem sabe que a pergunta tem mais dentro do que parece. Estou, pai. Tenho certeza? Por que você está perguntando assim? Porque você está diferente, eu disse. Diferente do jeito que eu te conheço. Ela ficou olhando para a xícara. Todo mundo muda quando casa, ela disse. Mudança eu entendo, eu disse. O que estou vendo não é só mudança. Então o que é? Eu poderia ter dito. Tinha as palavras, mas olhei para ela naquele momento e soube que ela não estava pronta para ouvir. Que se eu dissesse, ela ia defender o casamento, defender o Leandro,
Defender a Norma porque defender era mais fácil do que admitir o que estava acontecendo. E se ela defendesse, eu perderia o acesso que tinha. A porta fecharia. Estou te perguntando, eu disse. Não estou te dizendo. Ela ficou em silêncio. Eu fico cansada às vezes, ela disse finalmente. Com aquela voz baixa de quem está falando de um lugar que não costuma abrir. De tentar fazer tudo certo, de nunca parecer certo o suficiente. Certo para quem? Eu disse. Ela parou. E naquele silêncio, a resposta estava. Mas ela não ia dizê-la naquele dia. Não estava pronta ainda. Está passando, ela disse. Fase de adaptação. Você sabe como é. Eu não insisti. Fui embora naquela tarde com aquela sensação de quem saiu de conversa importante sabendo que a conversa certa ainda estava por vir. E continuei esperando. E anotando. Em 4 anos de observação, eu tinha registrado 44 episódios no caderno preto. 44 momentos em que a Norma havia cruzado uma linha que a maioria das pessoas ao redor não via como linha, porque cada episódio isolado parecia tolerável. Vou te contar mais alguns que ficaram marcados. Episódio 31. Aniversário de 1 ano da Isabela. Pequena festa em casa, família e amigos próximos. A Fernanda tinha decorado com aquele capricho de mãe de primeira viagem que mistura imperfeição com amor e que fica melhor do que qualquer coisa planejada por profissional. A Norma chegou, olhou para a decoração e disse para a Fernanda, na frente de todos os convidados: na próxima vez me avisa antes que eu ajudo a organizar direito. A Fernanda tinha sorrido. Ficou simples mesmo, né? Fiz corrido. Ela havia pedido desculpa pela própria festa. Episódio 32. Uma semana depois do aniversário. A Fernanda me ligou animada porque a escola onde trabalhava tinha convidado ela para coordenar um projeto especial de alfabetização. Era reconhecimento do trabalho dela, oportunidade real de desenvolvimento profissional. Quando eu liguei 2 dias depois para saber mais detalhes, ela disse que tinha declinado. Declinado por quê? Eu disse. Pausa. A Norma achou que não era bom momento com a Isabela pequena ainda. Que eu ia me sobrecarregar. E você? O que você achou? Silêncio mais longo. Ela tem razão. Não é bom momento. Desliguei e abri o caderno. Episódio 32. Fernanda declina oportunidade profissional significativa após opinião da Norma. Fernanda apresenta a opinião da Norma como opinião própria. Essa última parte foi a que sublinhei 3 vezes. Porque a linha entre ouvir opinião e absorver opinião como própria é a linha entre influência e substituição de identidade. E o que eu estava documentando não era influência, era substituição. Episódio 38. Uma quinta-feira de jantar, em que eu tinha ido à casa deles. A Isabela, que tinha 3 anos na época, tinha encontrado um caracol no quintal e estava fascinada. Trouxe para mostrar para a Fernanda com aquela excitação de criança diante de descoberta. A Norma havia dito: larga isso aí, Isabela. Caracol carrega doença. Sua mãe devia ter te ensinado para não pegar bicho de chão. A Isabela tinha largado o caracol. A Fernanda tinha ficado em silêncio. Eu tinha observado a Isabela olhar para o caracol no chão com aquela expressão de criança que ainda não entende por que a alegria foi interrompida, mas que aprendeu que interrompida ela foi. Episódio 38. Com a nota, padrão de supressão de alegria espontânea sendo replicado da mãe para a filha. E então, chegou o 14 de setembro, o aniversário de 7 anos da Isabela. O dia em que o padrão que estava documentado em 43 episódios encontrou o 44º. O convite chegou por mensagem do Leandro, não da Fernanda, do Leandro. Aniversário da Bela. Sábado, 15 horas. Casa nossa. Vem. Sem pergunta se eu poderia. Sem o calor de uma filha chamando o pai para o aniversário da neta. Uma instrução de homem que me tolerava como parente periférico da família
que ele havia construído ao redor da mãe. Cheguei às 14h40. Hábito de 36 anos. Advogado que chega antes, vê o ambiente antes de ser visto. Vê quem ainda não está se comportando para a plateia. Vê o que o ambiente revela quando as pessoas ainda não perceberam que a observação começou. A casa deles, no bairro Espinheiro, estava com o quintal cheio de crianças. Balões amarelos e verdes. As cores favoritas da Isabela desde os 3 anos. Mesa de doce com brigadeiro de colher que ela adorava. Aquele barulho de festa de criança que é ao mesmo tempo adorável e ensurdecedor. O Leandro atendeu a porta. Antônio. Chegou cedo. Sempre chego cedo, eu disse. Ele recuou para me deixar entrar com aquela postura de quem está cumprindo o protocolo. A Fernanda apareceu no corredor. Fiquei 2 segundos olhando para ela antes de conseguir manter a expressão estável. Ela havia emagrecido desde a última vez que a tinha visto, 6 semanas antes. Não o tipo de emagrecimento de academia ou de mudança de hábito. O que vem de dentro. De tensão constante que não desliga nunca e que vai consumindo o que tem disponível enquanto consome. Os olhos dela oscilavam entre o Leandro e eu com aquela frequência de quem está medindo distâncias antes de cada movimento. Quando ela me abraçou, eu senti os ombros dela menores do que deveriam ser. Oi, pai. Voz baixa, próxima ao meu ouvido. Fico feliz que você veio. Não perderia o aniversário da Bela, eu disse. Nós dois sabíamos que eu tinha perdido outros eventos nos meses anteriores. Não por escolha minha. A Isabela me viu através das portas de vidro que davam para o quintal e o rosto dela se iluminou com aquela alegria de criança que ainda não aprendeu a disfarçar o que sente. Ela começou a correr em minha direção. E a Norma apareceu do lado de dentro antes que ela chegasse à porta e pôs a mão no ombro dela. Isabela, para! A Isabela parou. Você não corre dentro de casa. Quantas vezes já falei isso? Mas o vovô Antônio chegou? Ele pode esperar. Você vai caminhar até ele do jeito que menina educada caminha. Observei minha neta murchar. Aquele processo de criança comprimindo a própria alegria para caber no espaço que estão dando para ela. Os ombros que curvaram levemente para dentro. O rosto que ajustou de alegria para comportamento. Ela caminhou até mim. Me ajoelhei. A abracei. Segurei aquele abraço mais tempo do que o normal, porque alguma coisa dentro de mim sabia que aquele sábado tinha uma qualidade diferente dos anteriores. Feliz aniversário, meu amor. Obrigada, vovô, ela disse contra meu ombro. O sorriso dela, quando se afastou, estava lá. Mas era o sorriso cuidadoso, o que ela usava quando a Norma estava por perto. Não o que explodia com o corpo inteiro quando era só nós dois. A festa foi um exercício de observação que eu tinha feito muitas vezes naquela casa, mas que naquele sábado carregava uma tensão diferente, como o ambiente que já está carregado antes de qualquer coisa acontecer. A Norma orquestrava tudo com aquela naturalidade de matriarca que nunca foi questionada. Onde as pessoas se sentavam? O que serviam primeiro? Como as crianças deveriam se comportar no quintal? O Leandro obedecia com a naturalidade de quem sempre fez isso. A Fernanda obedecia com a naturalidade de quem aprendeu que a alternativa tem custo alto. Dei para a Isabela um kit de pintura profissional com 24 cores e pincéis de tamanhos diferentes. Ela adorava pintar desde os 4 anos. A Fernanda tinha me contado que quando deixavam ela ficava horas concentrada, esquecia de comer, de pedir coisa, de existir para o mundo externo, porque o mundo que estava criando no papel era suficiente. Quando ela abriu o presente, o rosto dela foi aquele brilho que criança tem quando recebe exatamente o que queria, sem ter pedido. A Norma olhou para o kit com aquela expressão de quem está fazendo avaliação silenciosa. Pintura, ela disse. Interessante, mas a Isabela precisa de atividade mais estruturada, agora que está crescendo.
Expressão livre demais não desenvolve disciplina nem concentração. A Isabela olhou para o Kit, depois para a Norma, depois para mim. Sorri para ela. Ela sorriu de volta com aquela cumplicidade de avô e neta que não precisa de palavras. E eu coloquei a mão no bolso do paletó onde o caderno estava. Anotei. Episódio 41. A Norma deu para a Isabela um kit de atividades educativas com exercícios de matemática e português. Adequado para a série. Completamente inadequado para presente de aniversário de 7 anos. A Isabela disse que era legal. Ela era uma criança bem educada. A tarde foi passando com aquela sequência de pequenas crueldades que a Norma distribuía com tanta naturalidade que quem não estava prestando atenção poderia chamar de cuidado. Ela corrigiu a forma como a Fernanda estava servindo o suco, disse que estava gelado demais para a criança. Comentou que o bolo estava um pouco simples para o número de convidados. Disse para uma das crianças convidadas que segurar o copo com as 2 mãos era falta de educação. Falou para o Leandro, na frente de todos, que ele precisava cortar o cabelo porque estava ficando desleixado. O Leandro assentiu. A Fernanda não disse nada. E eu anotava cada episódio com data, hora aproximada, contexto, palavras exatas quando possível. Episódio 42. Episódio 43. Por volta das 17 horas, os convidados foram saindo. A festa foi se reduzindo à família. As crianças que restavam brincavam no quintal com aquela energia de fim de dia que ainda tem combustível sobrando. A Isabela entrou pela porta do quintal correndo com um desenho que tinha feito com o kit de pintura. Ainda úmido, cheio de cor. Com aquela ausência de técnica e excesso de expressão que é a melhor combinação possível em arte de criança de 7 anos. Vovô Antônio, olha o que eu fiz. Fiz você. Ela me estendeu o papel com aquela urgência de criança que fez algo e que precisa que o outro veja agora, não depois. Era eu. Reconhecível do jeito que só criança consegue fazer, com 2 pontos para olhos e um traço largo para sorriso e uma quantidade generosa de cabelo branco que ela tinha acertado com tinta prateada que brilhava. Eu ri de verdade. É o retrato mais bonito que já fizeram de mim na vida, eu disse. Ela riu junto com aquele riso que explodia com o corpo inteiro. Isabela! A voz da Norma cortou o ambiente com aquela precisão de faca em tecido mole. A Isabela parou de rir imediatamente. A sala ficou mais quieta do que deveria ficar numa festa de aniversário com criança de 7 anos. O que eu já disse sobre correr dentro de casa? Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Mas eu queria mostrar para o vovô o desenho que eu... Não me interessa o que você queria mostrar. Você desobedeceu. Isso tem consequência. A Fernanda se levantou da cadeira onde estava. Norma, ela só estava animada com o desenho. É o aniversário dela. Fernanda. A voz da Norma ficou mais dura. Você deixa essa menina fazer o que quer sem consequência e depois reclama que ela não respeita limite. Eu estou fazendo o que você não faz. O Leandro, que estava no sofá com o celular, não levantou os olhos. A Fernanda sentou de volta, com aquele movimento de quem tentou resistir e recuou porque o custo de resistir era maior do que o custo de recuar. A Isabela, com o desenho ainda na mão, caminhou em direção à Norma, com aquele passo de criança que aprendeu que a alternativa à obediência é pior do que obedecer. O que aconteceu em seguida eu documentei no caderno depois, com cada detalhe. A Norma disse para a Isabela ficar parada e olhar para ela. A Isabela ficou. A Norma começou a falar sobre comportamento e limite e respeito com aquela voz de quem está proferindo sentença. A Isabela, que tinha 7 anos e que estava no próprio aniversário e que tinha acabado de fazer um retrato do avô com tinta nova que mal tinha tido tempo de usar, começou a chorar baixinho. Não de drama, de cansaço, de criança
que não entende por que o dia que deveria ser dela está sendo tomado por uma tensão que não sabe nomear, mas que sente no corpo há tempo demais. A Norma olhou para o choro com aquela expressão de quem está vendo fraqueza e não dor. Choro não resolve nada, ela disse. Você vai parar de chorar agora e vai me olhar nos olhos quando eu estou falando com você. A Isabela tentou parar, respirou fundo, conseguiu conter parcialmente. E foi aí. A Norma levantou a mão e deu um tapa no rosto da minha neta. Aquele segundo ficou no tempo de um jeito específico. Não parou. Se esticou. Com aquela qualidade de instante que o corpo registra em câmera lenta, enquanto a cabeça ainda está processando o que os olhos acabaram de ver. O som foi o que eu descrevi no começo. Seco. A Isabela oscilou com aquele desequilíbrio de corpo pequeno que recebeu força que não estava esperando. A mão foi imediata para a bochecha. Os olhos encheram. E o choro que ela estava tentando conter saiu de um lugar muito mais fundo do que onde estava antes, daquele lugar que não tem como segurar. A Fernanda se levantou. O Leandro saiu do celular pela primeira vez em horas e segurou o braço da Fernanda sem tirar os olhos da mãe. Minha mãe sabe o que está fazendo, ele disse, com aquela voz monótona de quem repete frase que ouviu a vida inteira e que nunca examinou. A Norma ficou olhando para a Isabela chorando, com aquela expressão de quem concluiu o procedimento necessário e que está aguardando o próximo passo do protocolo. Então se virou para mim, com aquela expectativa clara de quem está aguardando concordância, ou pelo menos silêncio confortável. Era o que eu sempre tinha oferecido. O avô quieto, o sogro discreto, o aposentado sem expressão que aparecia nas datas e que não criava situação. Olhei para ela por um segundo. Olhei para a Isabela chorando com a mão no rosto vermelho. Para a Fernanda imóvel com o pulso preso. Para o Leandro com o celular na mão. Para o desenho que tinha caído no chão quando a Isabela oscilou. Coloquei a mão no bolso do paletó. Tirei o caderno preto. Abri na página seguinte a última anotação. E comecei a escrever. Data. Hora. Descrição exata do evento. Condição visível da vítima. Testemunhas presentes. Palavras ditas imediatamente antes e imediatamente depois. A Norma me observava enquanto eu escrevia. O que você está fazendo? Documentando, eu disse sem levantar os olhos do caderno. Documentando o que, exatamente? O que acabou de acontecer. Ela soltou uma risada curta que tinha mais desconforto do que humor. Você está documentando a forma como eu corrijo minha neta. Isso é ridículo, Antônio. Talvez, eu disse. Fechei o caderno. Guardei no bolso. Me levantei com aquela calma de quem tomou decisão e que não precisa mais de velocidade porque o trabalho que importa vai acontecer de forma metódica e não de forma dramática. Fui até a Isabela. Me ajoelhei na frente dela. Peguei o desenho que tinha caído no chão e coloquei nas mãos dela. Esse retrato vai para a parede do meu quarto, eu disse baixinho. Bem na parede que eu vejo primeiro quando acordo de manhã. Ela me olhou com os olhos ainda cheios. Eu assenti para ela. Aquele aceno que diz, eu estou aqui e você está bem e eu não vou a lugar nenhum. Depois me levantei e fui para o quintal. Tirei o celular do bolso. O quintal estava quieto agora. As crianças tinham ido embora com os pais. O pé de acerola que a Fernanda tinha plantado quando a Isabela nasceu estava carregado. A rede que a Isabela usava como navio, como cama, como qualquer coisa que a imaginação pedisse, balançava levemente com o vento de fim de tarde. Liguei para o doutor Fábio Andrade. Fábio tinha sido meu estagiário 22 anos atrás. Um dos mais dedicados que eu tive em 36 anos. Hoje era um dos advogados de família mais respeitados de Recife. Um dos poucos profissionais que eu conhecia que tinha tanto cuidado com o ser humano à sua frente quanto com o processo que estava construindo. Atendeu no terceiro toque. Doutor Antônio,
Tudo bem? Não, eu disse. Tenho um caso para você, Fábio. Não é caso de cliente. É da minha família. Silêncio de 2 segundos. Quando o senhor pode vir ao escritório? Amanhã cedo, eu disse. 8 da manhã, se você puder. Estarei lá. Desliguei. Fiquei no quintal por mais alguns minutos, olhando para o pé de acerola, para a rede, para a casa que era da minha filha, mas que havia sido habitada por uma presença que ninguém tinha convidado formalmente. Voltei para dentro. A Norma estava no sofá com o Leandro. A Fernanda estava na cozinha com a Isabela. Eu podia ouvir a voz baixa da Fernanda, palavras que eu não conseguia distinguir, mas que tinham aquela qualidade de mãe reconfortando o filho. Me sentei na cadeira da sala. A Norma me olhou. Antônio, espero que você entenda que o que aconteceu foi necessário. Criança precisa de limite. E quando a mãe não oferece o limite adequado, quem ama precisa oferecer. Entendo, eu disse. Você criou filho. Sabe como funciona. Sei, eu disse. Então não vai fazer disso um problema desnecessário. Olhei para ela com aquela calma que 36 anos ensinam a usar quando você quer que o que está dizendo seja ouvido com precisão máxima. Norma, eu disse. Em 36 anos de advocacia, aprendi que o melhor momento para construir um caso é exatamente quando a outra parte acredita que não existe caso. Ela me olhou. O que isso significa? Significa que amanhã de manhã, o Dr. Fábio Andrade vai começar a trabalhar, eu disse, com tudo que está documentado nesse caderno. 44 episódios, 4 anos, com data, hora, contexto e descrição. O Leandro levantou os olhos do celular pela segunda vez naquela tarde. 44 episódios. A Norma repetiu, com aquela voz de quem não acredita completamente no que está ouvindo. Desde o jantar de apresentação das famílias, eu disse. Novembro de 4 anos atrás. Frase exata que você disse na saída do restaurante. Com contexto. Silêncio. A Norma ficou me olhando por um tempo. E então disse. Você é advogado aposentado. Não tem poder nenhum. Eu sei, eu disse. Por isso, o Fábio vai trabalhar. Ele tem. Me levantei. Fui até a cozinha. A Fernanda estava sentada com a Isabela no colo. A bochecha da Isabela estava ainda levemente vermelha. A Fernanda me olhou com aquela expressão que eu demorei um segundo para identificar. Era mistura de medo e de algo que estava tentando ser alívio, mas que ainda não sabia completamente se podia ser. Me sentei do outro lado da mesa. Fernanda, eu disse, preciso que você me ouça. Ela me olhou. Amanhã de manhã eu vou ao escritório do Fábio Andrade. Você sabe quem ele é. Ela sabia. Tinha ido ao escritório dele algumas vezes ao longo dos anos quando eu tinha reuniões e ela estava de férias. O que você vai fazer, pai? O que eu deveria ter feito antes, eu disse. Mas que só posso fazer agora, porque agora tenho o que preciso. O quê? 44 episódios documentados, eu disse. E o 45º aconteceu hoje nessa sala. Ela ficou me olhando. Você estava anotando. Desde o começo, eu disse. Por quê? Porque advogado que não documenta não tem caso, eu disse. E eu sabia desde o começo que podia vir um dia em que eu ia precisar de caso. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. A Isabela, quieta no colo dela, disse. Vovô, você vai ficar com meu desenho? Já falei para ela que vai. Eu disse. A Isabela assentiu com aquela seriedade de criança que recebeu confirmação importante. A Fernanda olhou para mim. Pai, o que vai acontecer? Vou construir o que precisa ser construído, eu disse. Mas a decisão final é sua. Sempre vai ser sua. Não vou escolher por você. Nunca fiz isso. Que decisão? A que você já sabe qual é, eu disse. Mas que você precisa tomar com os olhos abertos, com informação completa, com suporte jurídico.
Não com os olhos de quem foi sendo reduzida aos poucos, até não enxergar mais as opções. Ela ficou me olhando por um tempo, e então olhou para a Isabela no colo dela. E eu vi no rosto dela o momento em que mãe e mulher chegam juntas à mesma conclusão. Não disse nada. Deixei o momento ser o que precisava ser. O que aconteceu nas semanas e meses seguintes foi o trabalho mais importante que já fiz em 36 anos de carreira. Não porque foi o mais complexo tecnicamente, mas porque era a minha família. E trabalho feito por família tem um peso que nenhum caso profissional tem. Na manhã seguinte, eu estava no escritório do Fábio às 8 em ponto. Coloquei o caderno preto na mesa. 44 episódios documentados ao longo de 4 anos, eu disse. Datas, horários, descrições, contexto, testemunhas quando havia. O último episódio de ontem está aqui com todos os detalhes, incluindo a condição visível da criança imediatamente após o evento, a bochecha vermelha com marca de mão e as declarações feitas pelos presentes imediatamente depois. O Fábio abriu o caderno. Leu em silêncio. Demorou 20 minutos. Quando terminou, ficou olhando para a última página com aquela expressão de profissional que está processando o que leu e medindo o que tem nas mãos. Doutor Antônio, ele disse, o senhor passou 36 anos sendo advogado. Passei. Esse caderno foi construído por alguém que sabia exatamente o que estava construindo desde o primeiro registro. Sabia, eu disse. Torcia para nunca precisar usar. O que o senhor quer que eu faça? Quero que você construa o caso certo, eu disse. Não para destruir pessoa, para proteger criança e para dar à minha filha as condições de fazer escolha real sobre a vida dela. Com informação completa, com suporte jurídico adequado, com a dignidade de quem está escolhendo, não de quem está fugindo. O Fábio assentiu. E se a sua filha escolher ficar no casamento? Eu respeito, eu disse. Mas ela vai escolher com os olhos abertos, não com os olhos de quem foi sendo fechado aos poucos. O Fábio começou a trabalhar naquela manhã, e eu fui falar com a Fernanda. Encontrei ela sozinha no apartamento. A Isabela estava na escola. O Leandro tinha saído. Sentamos na mesa da cozinha com café, e eu contei tudo. Da forma que bom advogado apresenta caso para cliente. Com fato, com data, com contexto, sem acusação, com a pergunta ao final em vez da conclusão imposta. Abri o caderno e li alguns episódios para ela. Não todos, os que marcavam a progressão do padrão. O primeiro registro da saída do restaurante. O episódio da chave da casa. O cancelamento da oportunidade profissional. O episódio do caracol. A forma como a Isabela havia aprendido a murchar quando a Norma entrava no ambiente. A Fernanda me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo que eu não pressionei. Você estava anotando tudo isso desde o começo, ela disse. Desde o jantar de apresentação, eu disse. Por 4 anos. Por 4 anos. Por que você não me disse? Porque quando você está dentro de algo, é difícil enxergar o contorno do que está ao redor. Eu disse. Se eu tivesse chegado no primeiro ano com esse caderno, você teria dito que eu estava exagerando. Que era ciúme de pai. Que eu não entendia o casamento dela. Teria, ela disse baixinho. E eu teria perdido o acesso que tinha, eu disse. A porta teria fechado. E quando você chegasse a um ponto em que precisasse de lugar seguro para ir, eu não estaria mais dentro do alcance. Ela ficou olhando para a xícara de café. Você ficou esperando? Ela disse. Fiquei. Com a porta aberta. Com a porta aberta. Eu confirmei. Ela ficou em silêncio por mais um tempo. Eu sabia que alguma coisa estava errada, ela disse finalmente. Com aquela voz de quem está falando de lugar que ficou fechado por muito tempo. Mas eu ficava achando que era eu, que eu não estava me esforçando o suficiente, que se eu tentasse mais,
melhorasse mais, me adaptasse mais, as coisas iam melhorar. E foram melhorando? Ela me olhou. Foram piorando, ela disse. Mas eu ficava achando que era eu que estava enxergando errado. Você não estava enxergando errado, eu disse. Você estava enxergando de dentro, e de dentro o contorno não aparece. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. O que acontece agora, pai? O que você decidir que acontece? Eu disse. Eu tenho o Fábio, tenho o caderno, tenho o que precisa para proteger você e a Isabela juridicamente, mas a decisão é sua. E o Leandro? Isso é parte da decisão, eu disse. O Leandro é uma coisa, a Norma é outra. As duas situações têm caminhos diferentes. Ela ficou pensando. Eu não quero destruir o casamento, ela disse. Eu amo o Leandro. Eu sei, eu disse. Mas amor sem limite não é amor completo. É sentimento sem estrutura. E sentimento sem estrutura não protege ninguém. Ela ficou com os olhos cheios, mas não chorou. Ficou olhando para a janela da cozinha por um tempo. E então disse: O que eu preciso fazer? O Fábio entrou com o registro de ocorrência pela lesão na Isabela naquela semana. Não foi o caminho mais dramático. Foi o caminho certo. Com o caderno como documentação de padrão estabelecido ao longo de 4 anos e com o episódio do aniversário como evento específico, concreto, com testemunhas, o caso tinha base sólida. A Norma foi notificada formalmente na quinta-feira seguinte. E aí aconteceu o que acontece quando pessoa que nunca foi contrariada de verdade se vê diante de consequência real pela primeira vez. Ela reagiu de um jeito que piorou a situação dela em cada passo que deu. Ligou para mim naquela mesma quinta à noite. Eu gravei a ligação desde o primeiro segundo porque sabia que ela ia ligar. Ela gritou que eu era traidor, que havia destruído a família, que o Leandro nunca me perdoaria, que eu ia me arrepender de ter feito inimizade com ela, que conhecia pessoas que podiam fazer minha vida difícil de formas que eu não imaginava. Cada frase que ela disse foi documentada pelo Fábio e juntada ao processo. Na semana seguinte, ela foi ao escritório do Fábio pessoalmente, sem advogado, para dizer que o caso era ridículo e que ela conhecia juiz que ia resolver aquilo com um telefonema. O Fábio documentou a visita e a ameaça, juntou ao processo. O Leandro, naquela mesma semana, veio até mim, não com raiva, com aquela expressão de homem que está vendo algo que sempre esteve lá, mas que nunca tinha sido iluminado de forma que ele pudesse ver o contorno completo. Sentamos no quintal da minha casa numa tarde de terça. Antônio, ele disse, eu não sabia que estava tão grave. Eu sei que não sabia, eu disse. Minha mãe sempre foi assim. Cresci achando que era normal. Eu sei disso também, eu disse. Normal é o que você conhece, e você nunca conheceu outro jeito. O que eu faço agora? Aquela pergunta foi o que mudou a direção de tudo. Não declaração. Pergunta. De homem que estava vendo o que estava ao redor pela primeira vez e que não sabia como se mover dentro disso. Você toma uma decisão, eu disse, sobre quem você quer ser no casamento com a minha filha. Não sobre quem sua mãe quer que você seja. Não sobre quem você foi criado para ser. Sobre quem você escolhe ser. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Eu amo a Fernanda, ele disse. Eu sei, eu disse. Mas amor sem ação é só sentimento. E sentimento não protege ninguém. Não a Fernanda. Não a Isabela. Ele olhou para o quintal. Eu segurei o braço dela. Ele disse baixinho. Quando ela tentou intervir. Eu segurei o braço dela e disse que minha mãe sabia o que estava fazendo. Disse, eu confirmei. Enquanto minha mãe batia na Isabela, ele disse. Eu impedi a mãe da Isabela de proteger a própria filha. Aquela frase ele disse devagar, com o peso de quem está nomeando algo pela primeira vez e sentindo o peso do que está nomeando. Ficou em silêncio por um tempo. Eu preciso de ajuda, ele disse.
para entender como cheguei aqui. Isso eu posso te indicar alguém, eu disse. Mas primeiro, você precisa tomar uma decisão sobre o que quer proteger. A Fernanda, ele disse. A Isabela. Então começa por aí, eu disse. O processo contra a Norma foi resolvido com acordo supervisionado pelo juiz 3 meses depois. Não prisão. Não drama de tribunal. Acordo construído com precisão pelo Fábio, que sabia exatamente o que pedir e como pedir para que fosse concedido e cumprido. A Norma ficou obrigada a participar de acompanhamento psicológico por 12 meses. A chave da casa da Fernanda e do Leandro foi devolvida formalmente com registro em cartório. As visitas passaram a ter horário combinado com 48 horas de antecedência mínima. Qualquer interação com a Isabela passou a ser supervisionada pela Fernanda ou pelo Leandro durante os primeiros 6 meses. A Norma assinou o acordo com a expressão de quem está sendo injustiçado pelo mundo inteiro. O Fábio me olhou na saída do fórum com aquela expressão de profissional satisfeito com o trabalho. 44 episódios documentados, ele disse. Em 4 anos. Juiz nunca viu nada assim de parte de sogro. 36 anos de hábito, eu disse. Valeu cada um, ele disse. As condições do acordo foram violadas 2 vezes nos primeiros 3 meses. A Norma apareceu sem aviso na casa deles numa quarta-feira. E numa outra quarta-feira, mandou a empregada dela entregar comida na porta da Fernanda com bilhete que dizia que a Fernanda nunca soube cozinhar e que a Isabela precisava comer direito, mensagem que o Fábio classificou como contato indireto em violação ao acordo. O Fábio documentou as 2 violações e levou ao juiz. Na terceira violação, o juiz reforçou as condições com multa diária e com a possibilidade de revisão do acordo para condições mais restritivas. Não houve quarta violação. O casamento da Fernanda e do Leandro não se resolveu com acordo supervisionado. Casamento não é processo legal. É construção diária que precisava ser refeita sobre base diferente da que havia sido estabelecida. Eles começaram terapia de casal 1 mês depois do acordo com a Norma. Não foi linear, não foi simples. Teve semanas difíceis em que a Fernanda chegava aqui e ficava em silêncio na cadeira da cozinha, tomando café, enquanto eu ficava do outro lado sem falar, porque ela não precisava de palavras, precisava de presença. Teve semanas em que o Leandro ligava às 11 da noite para dizer que não sabia se estava conseguindo entender o que tinha permitido acontecer dentro do próprio casamento. Eu ouvia e dizia que entender leva tempo, que o que importa é a direção, não a velocidade. O Leandro passou por processo difícil de perceber o quanto havia permitido que a mãe ocupasse espaço que não era dela. Não de um dia para o outro. Com aquela honestidade dolorosa de quem está olhando para o próprio passado e vendo o que não queria ver. Numa tarde de domingo, 4 meses depois do acordo, o Leandro apareceu aqui e ficou sentado no quintal comigo. Antônio, ele disse, quero te pedir desculpa. Por quê? Pelo que permiti que acontecesse com a Fernanda, ele disse, com a Isabela. Eu vi. Em vários momentos eu vi e não agi. Porque era mais fácil não agir. Eu sei, eu disse. Você sabia que eu via? Via, eu disse. Mas ver não é suficiente. Agir é suficiente. Estou tentando agir agora. Eu sei, eu disse. E isso importa. Ficamos em silêncio por um tempo. Você vai me perdoar? Ele disse. Não é meu perdão que importa, eu disse. É o da Fernanda. E o da Isabela, quando chegar o momento certo. Ele assentiu e ficou olhando para o quintal. 6 meses depois do aniversário da Isabela, eu fui jantar na casa deles pela primeira vez desde aquele sábado. A Norma não estava lá. Era a primeira vez em muito tempo que eu jantava naquela casa com apenas as 4 pessoas que deveriam estar lá. A Fernanda tinha cozinhado frango ao molho pardo com farofa. O prato que ela aprendeu com a avó dela e que tinha deixado de fazer porque a Norma dizia que não era adequado para receber visita.
Que prato de interior não tinha lugar em mesa de família com padrão? O cheiro daquele frango quando eu entrei pela porta me disse mais do que qualquer conversa teria dito. A Isabela me recebeu correndo, sem que ninguém dissesse para ela não correr, sem que ela olhasse para o corredor antes de correr para verificar se havia alguém que fosse interromper. Simplesmente correu com aquele riso que explode com o corpo inteiro. Vovô, vovô, vem ver o que eu tô fazendo. Tô fazendo um desenho gigante. Gigante como? Maior do que eu, ela disse. Jantamos com aquela leveza de refeição de família que não está sendo monitorada por ninguém. A Isabela contou sobre a escola com aquela velocidade de criança que tem muita coisa para dizer e pouco tempo para dizer. O Leandro e a Fernanda conversaram com aquela qualidade de casal que está reconstruindo algo e que ainda tem trabalho pela frente, mas que está indo na direção certa. Depois do jantar, a Isabela me arrastou para o quarto dela para mostrar o desenho. Era grande, folha A3 coberta de tinta, com aquela falta de técnica e excesso de expressão que é a melhor combinação possível. Tinha eu, a Fernanda, o Leandro, a Isabela ela mesma com um sorriso que ocupava metade do rosto. Tinha o pé de acerola do quintal. Tinha a rede entre as árvores. Tinha o brigadeiro de colher do aniversário. E no canto direito inferior, numa área levemente separada do resto, tinha uma figura menor, com o rosto sério, sozinha, mas presente. Quem é essa? Eu perguntei. Ela olhou para onde eu apontava. É a vovó Norma, ela disse. Ela está aprendendo a ficar melhor. Fiquei olhando para aquele desenho por um tempo. Criança de 7 anos que colocou numa folha de papel, com tinta e pincel, uma complexidade que adulto leva anos para conseguir nomear. A família no centro. A pessoa que havia causado dano numa posição separada, mas não apagada. Presente, mas não no centro. No lugar certo. É um belo desenho, eu disse. É para você, ela disse. Porque você ficou. Esse desenho está emoldurado na parede do meu quarto, do lado da janela, onde a luz da manhã pega direto. Toda manhã, quando acordo, olho para ele antes de qualquer outra coisa. Não como lembrança de batalha vencida, como lembrete do que importa. Que família não é quem grita mais alto, é quem fica. Que proteção, às vezes, não é confronto imediato. É caderno preto, paciência de 4 anos e o momento certo. E que criança de 7 anos, com kit de pintura novo e muita coisa para dizer, às vezes enxerga com mais clareza do que adulto que passou anos tentando nomear o que estava vendo. A Isabela sabia. Desde antes de ter as palavras para nomear, ela sabia. E agora tem as palavras. E o desenho para provar. E o riso que explode com o corpo inteiro quando corre na minha direção, sem verificar o corredor antes. Se você está ouvindo isso e reconhece alguma coisa dessa história na sua própria vida, não tenho fórmula pronta para te dar. Mas tenho o que aprendi. Padrão de comportamento que machuca raramente aparece de uma vez. Aparece em camadas. Cada camada tolerável por si mesma. Cada episódio isolado explicável. O problema está no conjunto, não nas partes. E conjunto você só enxerga quando para de olhar para cada episódio separado e começa a olhar para o que todos juntos formam. Não precisa de caderno preto de 35 anos para isso. Precisa de honestidade para olhar para o padrão quando ele estiver completo e perguntar se é isso que você quer para a sua vida e para as pessoas que você ama. E se a resposta for não, você começa. Com paciência, com precisão, no momento certo. E com a porta sempre aberta para quem você ama chegar quando estiver pronto. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Cidade, estado, bairro. E me conta se você já viveu algo parecido. Como quem estava dentro sem conseguir ver o contorno. Como quem ficou de fora segurando a porta aberta. Como quem está no meio disso agora e que ainda não sabe como vai terminar.
Eu leio tudo. Sempre.